nem se pensava em Japão ser uma nação. E vai valer a mesma regra do que eu falei da Alemanha. A Alemanha, ela perde a guerra, ocupa o território. Tudo que eu falar para a Alemanha aqui serve para o Japão. Perde o território dela, né? Ele vai ficando ocupado por outros países, enfim. Então, mesmo com essa ocupação, a Alemanha acaba não se desenvolvendo muito bem, acaba se desenvolvendo, aliás, muito bem dentro desse contexto. Né? E em menos de 30 anos, né, se a gente pegar aí de 1989 para hoje, dá 31 anos, então é um processo pequeno de 30 anos para virar a maior potência da Europa e, consecutivamente, o Japão, o maior da Ásia, que são um dos maiores do mundo. Né? Coloque aí Estados Unidos, China, Japão e Alemanha como as maiores potências. Né? Isso a gente ignorando, por enquanto, a questão da pandemia, que a gente vai chegar lá. Certo? Então, pós-Segunda Guerra Mundial, qual que é o contexto da Segunda Guerra Mundial? O Japão, aliado da Alemanha nazista, perde a guerra, é dominado pelos Estados Unidos, que vão ocupar o território dele, né? O território vai ocupar por 7 anos, mas com eles, lembram que lá na Alemanha, quem lembra qual era o plano econômico para a reconstrução da Alemanha e da Europa? Isso aí cai na prova, viu? No Enem, cai em tudo, é muito importante. Qual que era o plano econômico? Tomada reconstrução da Europa no pós-guerra? Como diria uma aluna minha lá de uma outra escola, era o plano Marshall, né? Não, é plano Marshall. O que é o plano Marshall? É um plano de reconstrução da Europa, né? E também vai acontecer o mesmo plano com o Japão, só que no Japão muda o nome, é o plano Colombo, né? A questão como o Japão é um país asiático, era mais a questão de colonização. Então, o processo do Japão é o seguinte: a partir disso, os Estados Unidos vão começar a dominar, né? E começar o processo que o Japão começa a se industrializar de forma bem efetiva. Então, assim, a era Meiji, né, era Koshinatsu, surgimento dos Zapatsus, que são ali aquela época que é toda aquela mística que a gente tem sobre o Japão, que é o período dos samurais, né, que era os guerrilheiros, mesmo, o exército japonês, aí, principalmente na era Meiji, aí, são os que é o que é mais retratado, assim, né, pela mídia, pela televisão, pelo cinema, que é esse período dos formação japonesa, né, a industrialização chega de forma bem forte, após a Segunda Guerra Mundial, e a indústria de produção tecnológica é gigantesca, ou seja, contra o Japão em questão de tecnologia, não tem quem consiga concorrer. Né? O Japão, ele é sinceramente, o mais forte, né? E seguir nessa lógica, na questão da robótica, do desenvolvimento eletrônico. Isso vai fazer com que o Japão evolua bastante no processo industrial dele. Então, com isso, o Japão, né? As principais áreas industriais do Japão situam-se próximo ao litoral do Pacífico, na costa leste. Essa concentração industrial na costa leste japonesa deve-se ao volumoso comércio baseado na exportação de automóveis, eletrônicos, equipamentos de comunicação, importação de matérias-primas, que abastecem as ferramentas das indústrias japonesas. A maior e dinâmica pela indústria localiza na megalópolis, na ilha do Honshu, né, na região ali de Tóquio. Então, isso acontece da mesma forma da Alemanha. Ó, um polo industrial, as questões geográficas esqueci de falar isso, era porque ter falado isso logo no começo da aula. A questão geográfica do Japão, uma ilha. No Japão não tem um suporte, assim, ele não tem uma fronteira direta com ninguém, né? Ele é uma ilha. Então, assim, a questão da prima do Japão é pouco. Então, ele tem que investir muito em algum setor industrial que seja um setor produtivo e lucrativo. Ele vai achar isso na questão de montadoras de carro, né? Lembro lá na aula anterior da Alemanha, né, que eu mostrei para vocês, que as principais montadoras de automóveis
mundiais da Volks, Audi, Audi, Scania não, Mercedes, estão todas lá na Alemanha. E as que não estão na Alemanha estão aonde? No Japão. Né? A gente vai ver aqui mais na frente. Certo? Então, o Japão ele tem um processo de industrialização muito similar ao alemão, só que com algo mais importante que é a ideia das reformas que passou no Japão, ou seja, eu acho que não tem a imagem nesse slide, em outro slide, Tóquio e todas as cidades do Japão, basicamente a maioria, lembram aí de Nagasaki e Hiroshima, foram devastadas realmente com a bomba atômica aí no final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, e essa reconstrução do Japão aí bancado pelos Estados Unidos vai transformar em Tóquio a capital do mundo. A capital do mundo, assim, do mundo asiático, né? E também na questão de produção industrial, Tóquio é um setor forte. Então, e o Japão vai ficando um país muito populoso, muito rico, muito industrializado. As cargas horárias de trabalho no Japão são gigantescas, né? Eu conheci um rapaz em São Paulo que ele é descendente de japonês e ele já morou algumas temporadas no Japão. Ele falou para mim que assim, tanto o custo de vida é muito elevado. De vez em quando a gente vê aquelas coisas bizarras na televisão aí, o cara morando em Tóquio, e o cara mora praticamente dentro de não é bem um quarto, né? É mais ou menos um lugar que dá só para deitar, e é a realidade em Tóquio, porque é uma cidade muito, muito grande, nesse sentido, não tem muita mais questão de moradia, né? Pouca, porque já está tudo ocupado, e também muito industrializado, o setor industrial é muito forte. Então, o Tóquio acaba sendo um lugar de trabalho, só que no Japão as cargas horárias de trabalho ainda não são poucas. Por exemplo, nem na França, que o indivíduo trabalha 6 horas, 7 horas. No Japão, o cara trabalha aí 10, 11, 12 horas por dia ainda, né? Só porque também é bem remunerado, a remuneração é boa. Realmente para o cara que, nesse meu colega, ele era até engenheiro eletrônico, engenheiro mecânico, uma coisa do tipo. Ele passou esse tempo no Japão lá, né? Ele tinha descendência. Quando ele voltou, ele até terminou o curso de engenharia que ele estava fazendo. Justamente porque ele ganhou muito dinheiro no Japão. Porque que não dava tempo de fazer nada. Por mais que o custo de vida era altíssimo, mas a dedicação ao trabalho lá era gigantesca. Então, Tóquio acaba sendo o que vai se destacar. O Japão, uma série de reformas foram promovidas, é isso que a gente tem que entender. Entre elas, a elaboração de uma nova Constituição, inspirada na dos Estados Unidos. E a nova Constituição estabeleceu um regime parlamentar, impôs limitações ao papel do imperador. O objetivo básico dos Estados Unidos era impedir que que a influência do bloco socialista chegasse ao Japão. Ou seja, esse plano lá, o Plano Colombo, é justamente porque o Japão tinha algumas aspirações, na época do Império, a virar o que era a China. Né? Ou seja, tinha a China muito próxima ali, que já era alinhado mais essa linha comunista socialista, e os Estados Unidos ficou com muito medo ficou com medo do Japão em cápsulas, é justamente isso, né, claro. Lá as moradias, tem muitas moradias que são em cápsula também, né? Às vezes o cara ele só aluga um lugar para morar porque a questão da moradia lá já está muito precária, é uma cidade muito populosa, porque nesse processo de industrialização, a população rural, que era um país rural, até a Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o Japão era um país rural, feudal, e ele passa para a concentração em megalópolis, né, justamente na região, tem a região de Hiroshima, que também são regiões que hoje já são frequentadas, né, mesmo com a questão da bomba atômica, e Tóquio vira uma cidade muito grande e muito populosa, né? Então, com isso, então, com esse risco dos Estados Unidos no Japão virar
por se alinhar ao bloco, né? Lembre que pós Segunda Guerra Mundial o mundo ficou dividido entre socialismo e capitalismo, União Soviética e o ZEUA, né? Estados Unidos. Então, ele acabou mantendo um plano de desenvolvimento no Japão, justamente para que o Japão não corresse esse risco, né, de virar socialista, porque já tinha a China ali próximo, e o Japão já era um inimigo. Aí até algo só a título de curiosidade, mas também interessante, porque vai refletir também na questão industrial do Japão. Os Estados Unidos proíbem o Japão de ter exército. Então, o Japão tinha um exército muito forte, e até hoje tem até um exército interessante. Aí ele foi proibido por muito tempo, por muitos anos, de não ter exército, não ter força militar, né? Os Estados Unidos ia dar essa ajuda a eles para se erguer, mas eles não poderiam, porque como eles perderam para não ter o que a gente chama na história, lá na história, de processo de revanchismo, né? Não quererem um revanchismo contra os Estados Unidos, então foi proibido por muitos anos eles terem força bélica. Então o Japão não tinha exército, algo que atrasou muito o processo de defesa do país, né? Então, o desenvolvimento industrial japonês foi estimulado pelos investimentos estadunidenses, passando de inimigo ao importante aliado dos Estados Unidos. E esse desenvolvimento é notório, né? E fora, trazendo um pouco aqui para a questão geográfica, o Japão ser uma ilha, ele sofre muito com a questão de terremotos, né? E é tão moderna até a questão das construções, da arquitetura japonesa, que ela, os próprios prédios, né, já são feitos para não tremer, para não sentir abalos, por exemplo, abalos que de magnitude baixa, como os que acontecem às vezes aqui em derramamento de solo aqui no Ceará, ou até teve uns aqui na região de Sobral, né, algum tempo atrás, ou aqui o que acontece no Chile, também por ser meio na falha de placas tectônicas, sofre muito com terremotos. Mas um terremoto de pequena proporção, de 2, 3, 4 na escala Richter, no Japão é algo comum, é algo de todo dia. É meio comum quando aqui do Brasil, os times de vôlei, particularmente sempre os campeonatos de vôlei são na Ásia, vão para lá, vê a terra tremer e ficam preocupados. Mas a população lá nem se preocupa, né? Porque eles já estão acostumados. A própria arquitetura suporta esse tremor, vai se adaptando, né? Só algo para a gente acrescentar geograficamente. Então, esse desenvolvimento do Japão passa pelo quê? Pelo que a gente vai chamar, de pós-Segunda Guerra Mundial, de milagre japonês, milagre econômico japonês, né? Nas 3 primeiras décadas do pós-guerra, a economia japonesa alcançou um ritmo de crescimento que a transformou em uma das mais importantes competitivas do mundo. Destacou-se nos setores de eletrônico, automobilístico e naval. Todo esse rápido crescimento foi denominado de milagre japonês. Além de investimentos estadunidenses, o milagre japonês foi o principal resultado da capacidade tecnológica, do elevado empenho educacional, da disciplina e da produtividade do trabalhador, entre outros aspectos peculiares. Ou seja, a população do Japão ela tem essas características, né, na questão da disciplina, até com o trabalho, e a própria população em si tem níveis educacionais elevados. Por exemplo, discussões que a gente tem aqui no Brasil ainda hoje sobre ética, né, sobre como se comportar. Que no Brasil, até comentei na aula de história, a elite do país odeia a classe trabalhadora. No Japão, jamais vai ter um tipo de conflito dessa forma, porque a população já se entende. Foi uma união do país para poder sair daquele caos e destruição de pós-Segunda Guerra Mundial e elevar o país a uma potência. Houve um consenso social, né? A elite entendeu qual que era, a elite local entendeu qual que era seu papel, os trabalhadores também em ter disciplina para desenvolver o país. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, que é uma divisão classista muito grande, a qual o país só vai retrocedendo, né? A questão educacional no Japão, acho muito legal quando, não só no Japão, mas nos países asiáticos, quando eles participam de campeonatos, Copa do Mundo, Olimpíada, né, a próxima Olimpíada que seria esse ano, até vai ser no Japão agora em 2021, o que acontece?
eles acabam, terminou o jogo, eles vão lá e limpam tudo, né? Deixa tudo, porque isso faz parte do processo educacional. O processo educacional japonês é um processo educacional que prepara para o trabalho também. Aprender a fazer, a se comportar, eles fazem todo o processo. Há escolas no Japão que quem faz as coisas são os alunos. Assim, preparar alguma coisa, ajudar a limpar, a lavar. Isso enriquece o processo educacional do indivíduo e saber qual que é o espaço dele. Né? Então, isso fala muito sobre a sociedade japonesa. Então, com o apoio dado pelo governo japonês, foi um dos alicerces do progresso industrial japonês. Então, inúmeras empresas multinacionais transnacionais japonesas expandiram os seus negócios espalhados pelo mundo. Só para a gente ficar aqui na de carro, né? Que é a Mitsubishi, a Nissan, a Hyundai, né? Hyundai. São destaques. A Honda, meu Deus, a Honda no Brasil aqui, né? Toda motinha dessas aí, não é Titan mais que fala, não. Como é Fan, 150, 160, todas as motos são da Honda. Né? Ou seja, aqui no Brasil é muito difícil até você ver, assim, no setor popular, outro tipo de moto. A não sei se seja uma moto importada, mas algo que seja para a população, é Honda mesmo, né? Que domina, e tudo empresa japonesa. E essas outras empresas aqui, automobilísticas, só perdem ou se igualam com as alemãs. Né? Pegar Mitsubishi, Nissan e Hyundai. Então, e de no setor de eletrônicos, né? Aí a Canon e a Sony, né? Que é a questão de eletrônicos, máquinas fotográficas. Até é muito comum quando alguns turistas japoneses vêm para o Brasil, é muito visado, era, né? Como os celulares já estão modernos, mas há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, uma câmera digital, uma câmera digital era algo de luxo, né? Então, os caras roubavam muito de japonês, talvez aquela câmera que o japonês trazia para cá, ele talvez nunca seria nem lançado aqui no Brasil. Então a Canon, as empresas do setor fotográfico, a Fuji, todas são bem importantes e dominam o cenário mundial, como a Honda domina, a Sony, né, que a Sony faz celulares, computadores, né, televisões, vários. O Japão, com esse meio de automobilístico e de produtos eletrônicos, ele vai acabar dominando o setor de eletrônicos do mundo, assim, setor de eletrônicos de qualidade, né? Diferente do da China, né? Que a China ela domina a questão, mas é o que a gente chama de Xing, algo que não é tão bom, né? Assim, não é algo que vai durar. Uma máquina Canon é a tecnologia bem desenvolvida. Uma moto Honda, não, nem só por isso ela é a mais popular. É uma moto que tem pouca mão de obra, né? Assim, uma moto Honda dessa moto popular, ela só vai quebrar mesmo se você for muito desastrado. Senão dá para manter. E os carros também, Mitsubishi, Corolla, né? Que é aqui da Hyundai, que é um dos carros mais cobiçados aqui do Brasil. E é um carro, o Corolla, que ele também tem uma mecânica muito boa. Você nunca vai ver nunca vai ver, não, mas dificilmente você vai ver um Corolla. É um carro caro, né, para padrões brasileiros, mas é um carro que não quebra. A tecnologia japonesa aí do Corolla, daquelas picapes lá da Hyundai, elas são a própria Hilux, né, também que é do mesmo fornecedor, da mesma empresa, são carros que são duráveis, né, até questão de manutenção. Então é muito bem feito. Diferente até de algumas marcas alemãs que, de vez em quando, tem que mudar todo um setor, peças dos carros, porque não não é tão bom como o japonês. A tecnologia japonesa é muito boa. Então, aqui, só mostrando geograficamente os setores, né?
assim, onde está em lilás aí, é um megalópole de polos, né? De polos, é a região de Tóquio, que vem aqui, Yamatsu, é um polo realmente todo pela costa, né? A costa sul aí dos Estados Unidos do Japão, centro industrial, esse centro industrial, o tamanho da bolinha, na verdade, o tamanho da bolona em Tóquio, na região de Tóquio, basicamente é todo dominado por Tóquio, né? Tecnopolos, né, que são polos de tecnologia, os quadradinhos vermelhos, Nagoaka, Taiwan, todos esses, Nagoshima aqui embaixo, vão Nagasaki, lá onde foi os ataques, né, da Segunda Guerra Mundial. Hoje também é um polo tecnológico, um centro industrial, né, pequeno, mas aeroportos internacionais de Narita, ali só ali próximo a Tóquio, usina nuclear, até há pouco tempo aconteceu um acidente, né, na usina nuclear do Japão, questão até de uma tsunami, né, e aí explodiu a usina, mas ele já conseguiu se erguer por isso. E hidrelétricos, né, hidrelétricos fica mais na verdade, hidrelétrico tem quase que no setor do país inteiro, tanto hidrelétrico como usinas nucleares. Algo que é perigoso, né, usina nuclear é algo muito perigoso justamente por estar num país que geograficamente não é seguro. É um país que fica em cima do desnível de placa, né, por ser uma ilha. Toda ilha ela não é confiável assim, para construção, para qualquer coisa, porque ela está em cima de uma falha de placa. Ela não está como a gente está aqui no Brasil, a maioria, por exemplo, do território está em cima da placa sul-americana, que é muito difícil ter um terremoto ou coisa do tipo, porque a gente está fixo nessa placa. Já aí no Japão, não. Se der um terremoto, né, na região aqui do Pacífico Sul, aqui na região dos Estados Unidos, ali onde tem os terremotos no Caribe, poucos dias depois vai ter algum abalo importante no, no Japão, justamente porque ele vai pelo oceano, pelo Japão não estar dentro de uma placa sólida, acaba que ele vai sofrer bastante com esse processo. Certo? Tá dando para compreender aí o processo de industrialização do Japão? Alguma dúvida? Ô, Adilson, é uma coisa Oi. ruim no lugar não estável, que é porque tem os vulcões, tudo modo terremoto, e a usina nuclear já não é É, muito estável. a usina ela em si é muito perigoso, né? Uma usina nuclear. E assim, em um lugar que naturalmente vai ser abalado, ou vulcão até que é mais isolado, né? Claro, os vulcões são isolados para alguns lugares, mas o Japão está extremamente propício a ter tsunamis por ser uma área baixa. E sofrer com abalos sísmicos é algo normal, né? Um terremotozinho aí de 2, 3 graus, 4 graus, 5 graus em Tóquio é todo dia. Todo Hum. dia, normal. E a gente, por estar em cima da placa lá que você falou, que eu já esqueci o nome, Placa mesmo tectônica assim, sul-americana. os cantos do país já sente o tremor que tem perto. Mas só que nem sempre, Ana Clara, um tremor é por causa de desnível de placa. Pode ser só por exemplo, esses que acontecem na região de Sobral ali, Sobral, Alcântara, nessa região, que já teve alguns abalos, racha até casa, né? Por que racha a casa? Porque a casa também, essas casas que a gente faz naturalmente, aqui não são casas para aguentar abalos sísmicos, né? Para aguentar um terremoto, aí vai rachar. Não quer dizer que o terremoto tenha sido em escala grande, é porque a estrutura não é preparada para isso. Mas, geralmente, esses terremotos que a gente sente aqui no Brasil não são falhas de placa, eles são só movimentação interna na Terra por causa são desnível de terra dentro do território. Aí dá um desnível de terra e acontecendo alguns tremores.
mas é algo pequeno. Aí pode acontecer o quê? Nas regiões litorâneas, né? Que aí já está muito na beirada de placa, pode acontecer. Eu estava assistindo um jornal, é um jornal de Alagoas, canal do Acta, que eu gosto de assistir, e tem um bairro, dois ou três bairros em Maceió, na capital de Alagoas, que eles, depois eu mando para vocês verem, é horrível, cenário de guerra. Os bairros foram desabitados, antigos de Maceió, porque uma empresa foi explorar dutos de mineração, né, por baixo da terra, e as casas começaram, até prédios começaram a afundar inteiro. Por quê? Porque ali já não era um lugar muito, muito bom para a construção, por causa da questão da praia, né, muito no litoral, e ainda a empresa explorou de forma errada os dutos e afundou o bairro inteiro. Se vocês verem as imagens, parece imagem de guerra, assim, as casas tudo destruídas, né? Porque tanto caiu como foi desapropriada essa região e a região grande. Então é algo que a gente também pode sofrer, mas não pela mesma causa do Japão, né? O Japão é justamente por causa de questão geográfica mesmo. Ele é uma ilha. Então, uma ilha, onde que acontece mais furacões, essas coisas aqui próximo a gente? No Caribe, né? Porque são o quê? Ilhas. A ilha não está em cima de nada. Ela é uma placa solta. Aí agora, assim, a gente que está em placa firme, é mais difícil de acontecer algum tipo de terremoto ou coisa do tipo. Outro lugar aqui, tem até o filme lá, Falha de San Andreas, até os meninos viram ano passado, quando era o primeiro sei, que é na região ali da Califórnia, né? Corta os Estados Unidos numa ponta. Ali tem uma falha de placa. A região do Chile também está em cima de uma falha de placa, e isso pode acontecer alguns abalos. E o Japão, justamente por ter muita usina nuclear, é perigoso, né? Na última que teve lá, acho que foi questão de tsunami, né? Também por estar numa área muito baixa. Então, polos tecnológicos na periferia do capitalismo, né? Ou seja, regiões do planeta com países emergentes, os tigres asiáticos, né? Que ali, quando fala tigres asiáticos, a gente vai estudar isso também esse ano. Tigres asiáticos são aqui, ó, Coreia do Sul, que foram investidos. A parte da China aqui, que é a parte de... Eu estou aqui apontando para a tela como se você estivesse vendo meu dedo. A região da Coreia do Sul, região da China, que é onde a gente entende que é Hong Kong, que são lugares totalmente isentos de impostos. Então, são os tigres asiáticos, algo que se desenvolveu bastante na questão comercial, industrial também. Eu acho que nas economias subdesenvolvidas a gente deve ver alguma coisa sobre isso. Inicialmente, países da América Latina, sobretudo Brasil, Argentina, México, foram um palco para a presença dessas empresas, visto que apresentavam infraestrutura, transporte, comunicação e energia para atraí-las, além de uma política caracterizada por incentivos fiscais e aberturas econômicas, né? Então, o Brasil ele tem muitas... por que a gente consome aqui uma moto da Honda, né? A princípio, para esse produto vir aqui para o Brasil, o Brasil teve que ter uma estrutura, né? Tinha consumo, o governo teve que baixar impostos, esse tipo de coisa. Como a Argentina também, o México é um polo quase do mundo inteiro, é muito explorado, principalmente pelos Estados Unidos. Então, isso vai contribuindo bastante para o crescimento econômico do Japão, virar uma superpotência, e fazer com que a gente fique uma potência, um país subdesenvolvido, né? Porque você baixa impostos para a arrecadação, para a instalação dessas empresas aqui, mas o capital de verdade vai ser levado para esse país. Questão do setor energético, eu acho que até as nossas hidrelétricas na Amazônia foram passados para o setor privado. Acho que quem cuida é até uma empresa chinesa, a qual não faz quase nem a manutenção. Então, de vez em quando aparecem uns apagões aí, logo breve vai ter mais apagão, é justamente pela falta de manutenção, porque as empresas são privadas de outros países e não estão nem aí. Então, explica bastante. Até coloquei aqui, acrescentei esse slide, eu sempre faço aquela da projeção agora atual, né, do PIB aí do Japão, projeção do PIB do Japão, nesse período de
de pós-guerra, então ele pode se retrair aí -7, né, -7,8. E o Japão é um país que sofreu pouco com a... Tanto a Alemanha como o Japão são países que têm sofrido pouco com a Covid-19. Justamente por ter uma estrutura tecnológica preparada, né? A Alemanha tinha bastante leite de UTI vago, e o Japão também. E o Japão, a questão a própria cultura, no Japão as pessoas não têm, diferente da gente do Brasil, que qualquer coisa vai logo pegando na mão, se abraçando. No Japão eles não têm essa cultura, né? A cultura no Japão é mais de distanciamento em si. No Japão, naturalmente, eles já fazem um distanciamento, até de pessoas. É comum em parques, até parques que estejam superlotados no Japão, as pessoas terem uma área de distanciamento, normalmente, independente de a gente estar na pandemia ou não. Então, isso também, de ter uma boa higiene, né, uma boa higiene, realmente das mãos, as pessoas geralmente andam cobertas, falam baixo, não, são bem educados. No Japão, você não vai passar lá e tá alguém gritando, por exemplo, numa loja, ou do tipo, não, falam baixo, isso é uma característica deles, e isso também contribuiu bastante para o controle da pandemia lá, né? E a questão também da estrutura econômica que pudesse planificar isso, né? Conseguir ter bons leitos, né, de UTI, que nem a Alemanha. Então, milagre japonês, tal, já falei sobre isso. A pujança, posição no mundo atrás apenas dos Estados Unidos, em 2005, 11% do PIB do planeta era da economia japonesa. Imagine aí, 11% de tudo que se arrecada no mundo ser de uma pequena ilha asiática. Então, assim, a questão econômica ela não a Toyota, né? Toyota é um dos carros conceitos movido a hidrogênio. A Toyota é um dos maiores fabricantes de automóveis do planeta, enquanto o Japão é o segundo maior produtor de carros do mundo, né? Perde apenas para a Alemanha. Então, e justamente assim, mas em tecnologia, o Japão é superior, tá? Em tecnologia, assim, da montagem do carro, essas coisas, de não dar defeito, eles são um craque nesse sentido. Então, expansão econômica no pós-guerra, aqui que eu já tinha falado, a questão do milagre japonês, que vai contribuir bastante para o Japão ser o que ele é hoje, né? Uma grande potência e nos eleva a respeitar, né? Que eu imagino uma ilha pequena dessa, mas extremamente industrializada. Então, a questão industrial, há uma característica também, a interpretação que eu fiz nos últimos dias, que assim, os países que fizeram parte, que foram os derrotados na Segunda Guerra Mundial, e participaram do processo dos planos de retomada,